Olá, sou Luís Pardal do Síndicos Planning e hoje, para mais um episódio do nosso podcast, temos dois convidados muito importantes, a doutora André e o doutor Bruno, que vão abordar o tema da inadimplência em condomínios. A gente sabe que passou por uma pandemia, por situações sociais diferenciadas e a inadimplência se tornou uma realidade na maioria dos condomínios. Mas como fazer a gestão de forma adequada, levando em conta as pessoas que moram, a responsabilidade também que o síndico tem de fazer a gestão do coletivo de uma forma coerente, transparente e principalmente zelando pelos interesses de todos que moram no condomínio. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Doutora Andreia, se apresente, Obrigada. nos fale um pouco da sua atividade e, principalmente, lhe agradeço a presença aqui conosco. Olá, eu sou Andréia, sou advogada, eu sou negociadora, atuo como mediadora e trabalho no ramo condominial em função. Sou esposa de síndico também, então, em função disso, eu acabei indo para o ramo condominial. E por atuar, por gostar de lidar com pessoas, eu acho que daí eu estou no ramo certo, né? O condomínio é o local que mais pessoas têm e com grandes conflitos. Então, eu comecei a atuar e comecei a me apaixonar pela área. E aí estou. E acho que tem tudo a ver com o que eu gosto e essas tentativas de resolução extrajudiciais. E é nesse trabalho que eu venho desenvolvendo. Obrigado pela presença. Doutor Obrigada. Bruno. Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal que está nos assistindo. Enfim, eu basicamente comecei nessa área, né, do direito condominial, muito influenciado pelos primeiros anos de trabalho meu, que era num escritório que trabalhava com direito imobiliário, e lá eu acabava fazendo incorporações. Quando eu via nas incorporações as convenções de condomínio, e eu notava que muitas daquelas coisas, daquelas várias laudas, não eram cumpridas em condomínio nenhum, eu comecei a notar que, olha, eu acho que acredito que tem um nicho interessante aí. E também, igualmente a doutora André, eu sempre gostei de falar com pessoas, de lidar com esse tipo de contato, né? E então, para mim, foi um caminho muito natural. Foi algo que realmente bati o olho, né? O mosquitinho picou ali do condomínio e já são aí 12 anos aí trabalhando com essa área. Doutor Bruno e doutora Andreia também fazem parte. A doutora Andreia é coordenadora do Núcleo Condominial da AMP e o doutor Bruno é um dos advogados que fazem parte também do núcleo. E ali também debatemos e convido aos que nos assistem que participem também do Núcleo Condominial e aproveito a deixa para que vocês também falem. Assim, recente tivemos um assunto bem importante da responsabilidade e dos direitos do síndico e estaremos no próximo mês também no núcleo condominial falando sobre esse mesmo tema de inadimplência. Então, fazendo entre aspas um spoiler, queria que falassem um pouquinho do que é inadimplência nos condomínios. Isso. A inadimplência no condomínio é quando, na verdade, o condômino, né, o morador, ele acaba deixando de pagar a taxa condominial. A partir do primeiro dia útil, né, após o vencimento, ele já é considerado inadimplente. Essa taxa de condomínio, ela é estipulada de acordo com as despesas ordinárias e as despesas extraordinárias do condomínio. São despesas para manutenção do Uhum. condomínio, né? E despesas para uma obra podem incorporar essa taxa. E a partir do momento que ele deixa de pagar, ou então deixa de pagar dentro do vencimento, ele já é considerado inadimplente. O que a gente vem acompanhando e vem verificando é que, assim, nos últimos 3 anos, né, especialmente após a pandemia, houve um aumento realmente nessa taxa, nesse percentual de inadimplência. E aí o que a gente vê é que as pessoas acabaram, por dificuldades financeiras mesmo, ou doenças, né, e na família, ou mesmo algum ente familiar que perdeu o emprego, acabaram deixando o condomínio como segundo ou terceiro plano, né. Quando a dificuldade financeira vem, é comum as pessoas colocarem prioridades.
E aí as prioridades, claro que são a alimentação, né? A saúde, a educação dos filhos, né? E aí o condomínio acaba ficando para depois, né? E aí também vem a questão do que fica, como fica oneroso quando eu atraso o condomínio, né? Então, às vezes uma multa de 2% é melhor eu deixar o condomínio atrasar do que um cartão de crédito, por exemplo, né? Então, essas questões, assim, que foram, que vem impactando nesse número elevado Sim. de inadimplência, né? E doutora Andreia comentou dessa questão do lado social, da responsabilidade. E a gente sabe, sim, de todo o momento que enfrentamos todos na questão de pandemia. A gente viu também que o condomínio passou a ser muitas vezes homeschooling, Isso. home office, e a vida das pessoas mudou. Nesse período aprendemos a viver de forma diferente. E claro, concordo consigo, assim, há outras prioridades. E a gente sabe que na grande maioria, a situação é passageira, mas é algo que as pessoas precisam lidar. E principalmente o síndico precisa lidar com isso também. Isso. E, doutor Bruno, lhe passando a palavra, quais são as consequências da inadimplência no condomínio? Que reflexos ela tem? Antes de mais nada, eu costumo fazer uma analogia, né? Eu digo que o condomínio é um motor que ele precisa de gasolina para ele rodar, para ele funcionar. E a taxa condominial é a gasolina, tá? Então, assim, se porventura você tem um condomínio que não tá legal do fluxo financeiro, que não tá bem das pernas financeiramente, o próprio condomínio vai começar a ter problemas para se gerir. O que eu quero dizer com isso? Ele entra em colapso. Manutenção, pagamento de funcionário, seguros, impostos, dezenas de situações, inclusive obras necessárias, urgentes, que às vezes não podem ser feitas justamente porque não tem dinheiro em caixa, não está entrando, entendeu? E isso culmina basicamente num prejuízo para todos os condôminos, para todos os proprietários. Por quê? Se eu tenho um condomínio que está em colapso, o meu imóvel vai desvalorizar. Se eu tenho um condomínio que está bem das pernas, que está bem financeiramente, que tem dinheiro em caixa para fazer obra, para de fato pagar os funcionários, para tá no verde, né? Não tá no vermelho, tá no verde. Eu sei que eu não vou me preocupar. Eu posso comprar um apartamento ali, que eu não vou me preocupar. Agora, se eu vou comprar um apartamento que tá no vermelho, eu, olho pro lado primeiro, dou uma olhadinha se não tem um outro que tá no verde, porque... Então, assim, eu acabo tendo prejuízo se eu quero vender um imóvel e esse condomínio, ele tá no vermelho, ele tá no prejuízo, né? Então, assim, todos perdem com isso. Todos perdem. Então, se eu entendi, tem dois lados. O lado do síndico, que tem que, de certa forma, ser solidário com a família, com o morador que está passando por um momento difícil, e ser solidário também com a gestão do coletivo que impacta a todos. Exatamente. E nisso que entra o papel do trabalho que vocês realizam. E, doutora Andreia, como vocês fazem essa orientação aos síndicos e que recomendações vocês dão para fazer o tratamento dessa inadimplência? Porque é um problema que tem solução e que deve ser feita da forma correta. Realmente é um problema ali, como o doutor Bruno falou, o impacto no condomínio é grande e assim, e vai impactar em todo, né? Por exemplo, o síndico, ele tem a obrigação de fazer essa previsão orçamentária, né, anualmente, né? E aí, quando começa essa inadimplência, se impacta nessa previsão. E aí realmente fica inviável a administração e essa gestão dele no condomínio. O que eu oriento geralmente os síndicos, né? É acompanharem realmente de perto os créditos, né? As entradas dessas taxas condominiais. A partir do momento que verifica uma inadimplência, já entrar em contato com esse condômino, né? E aí eu falo que o uso, às vezes, de softwares, de tecnologia, né? Isso pode auxiliar muito. Mas também precisa ter conhecimento. Não é só a tecnologia, né? A gente não adianta ter uma tecnologia de ponta, né? Que eu tenho para alimentar esse sistema e eu não sei como alimentar, né? Não tenho conhecimento. Então, o síndico, ele precisa
se atualizar frequentemente, né? Saber o que está se aplicando, o que é a lei, buscar parceiros jurídicos, né? Nessa questão, para verificar o que ele pode cobrar, o que ele não pode cobrar. E procurar esse condômino eu sempre aconselho ele a procurar para fazer um acordo, né? Tentar fazer um acordo, seja diretamente, seja através do jurídico, né? Geralmente, quando vem para o jurídico, os advogados já têm essa prática de procurar e tentar fazer um acordo antes de um ajuizamento, né? E eu sempre falo, o negociador, seja ele o síndico, ou a administradora, né, de condomínio, que às vezes auxilia o síndico nessas funções, ou o próprio advogado, ele tem que se aproximar desse condômino inadimplente, né, e verificar aonde dói, né, e verificar para tentar propor alguma coisa, uma alternativa que seja boa para o condomínio e boa para esse condômino. Porque eu não posso fazer um acordo de uma parcela que eu sei que ou ele não vai cumprir, né? Ou ele vai cumprir e vai deixar as demais. E aí eu não estou sanando o problema. Então, assim, o que eu falo sempre aconselho isso, realmente se aproximar desse inadimplente, né? Verificar, tentar buscar uma solução amigável, né? Antes de entrar num judiciário, de tentar de ajuizar uma ação como é possível caso não haja êxito nessa resolução extrajudicial. E casos que existem, por exemplo, existem inadimplências altas, né? E aí eu vejo que também é possível você procurar uma mediação, né? Então, procurar um terceiro neutro, imparcial, que vai ajudar tanto o condomínio quanto o condômino a encontrar uma solução, algo viável para ambos, assim, para que resolvam essa inadimplência. E temos de novo as duas figuras, do síndico e do morador inadimplente. Isso. Então, que recomendação a doutora Andreia faria, por exemplo, a um condômino que sabe que está devendo, que já foi de alguma forma cobrado e chegaram a procurá-lo? O que ele deve fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu acho que ele tem que procurar o síndico, né? Procurar o síndico, tentar achar uma forma de resolver. Às vezes a gente sabe que existem problemas financeiros e que não são fáceis, né, de se solucionar, e que às vezes a solução não é em curto período, mas o diálogo é importante entre essas duas partes, né? E caso não se chegue nessa composição, e ele também procure um auxílio jurídico, né? Para saber realmente o que ele tem direito, o que ele não tem direito, né? Correto. Para ele, eu sempre falo, em qualquer caso é sempre bom ele estar assessorado, né, doutor? Porque não adianta fazer um acordo e não saber o que está acordando, né? E não ter consciência que está fazendo um acordo realmente certo e dentro da lei, né? Então, a minha sugestão é essa. Então, procure, converse e tente uma composição. E se não for possível, aí, infelizmente, a gente vai ter que ir para o judiciário. Aí já é a parte do síndico de não teve a solução, conversou, não resolveu. Não resolveu. Doutor Bruno, como o senhor orienta que o síndico faça nessas situações mais complicadas, que já se esgotaram todas as possibilidades de mediação? E agora, síndico, o que tem que fazer? O que faz, né? O que eu faço, né? Primeira coisa é contratar um advogado. Contratar um advogado de confiança para poder analisar o caso, porque a gente sempre diz, né? Caso a caso, né? Realmente não teve o que fazer, vamos ter que ajuizar. Bom, esse advogado vai entrar com uma ação de execução, por se tratar de um título executivo extrajudicial. Ele pode entrar direto com essa execução e o juiz vai intimar o devedor, né, o inadimplente, para em 3 dias fazer o pagamento. Se fizer o pagamento, ótimo, resolvido. Porém, normalmente não acontece, né? Então, dali o juízo, nessa mesma intimação, ele já permite a penhora de bens. Claro, vai ser dado prioridade para dinheiro, né? Hoje em dia temos o Sisbajude, que faz essa penhora online
da conta bancária do devedor, podendo ir para automóveis, por exemplo, também, e em casos mais extremos, inclusive o bem, o próprio imóvel, né? Pode ir à penhora e esse, como qualquer outro bem penhorado, pode ir à asta pública, né? Pode ir a leilão, e se arrematado, esse valor da arrematação vai para custear essa dívida. Lembrando que são as parcelas vencidas e as vincendas, né? Então isso pode virar uma bola de neve. O pessoal pergunta muitas vezes, poxa, mas é um imóvel, é meu único imóvel, não é bem de família? Realmente pode ir para leilão e pode ser efetivamente arrematado? Pode sim, né? Se tratando do bem que é o bem que originou essa dívida, pode sim, né? Então, por isso que a gente pede para a pessoa que está devendo cuidar, porque realmente isso pode virar uma bola de neve, dependendo do valor mesmo da taxa condominial, pode virar uma bola de neve e pode ficar muito difícil a situação do devedor, né? A nível de perder o seu próprio imóvel. O quanto antes, né, doutor? O quanto antes conseguir resolver. Tentar resolver. Então, ficou inadimplente, procura o condomínio para tentar resolver. Exatamente. E existe, né, doutora, até completando ali, existe a possibilidade ainda que se fala, né, do protesto, né? Protesto. Só que, doutora, assim, até uma troca aqui com o doutor, eu não vejo, pelo menos, a utilização muito desse meio, Exatamente. né? Eu vejo que não é um meio muito utilizado hoje na prática, né? Da minha visão, também é muito pouco usado, justamente por conta do custo, né? Primeiramente, o custo, né? Que vai ter o condomínio. E, em segundo lugar, também por conta da burocracia. A burocracia é praticamente a mesma, se não maior, do que ajuizar a ação. Só que, quanto à ajuização, tu já tem todos os benefícios de ajuizar essa ação. Agora, o protesto, provavelmente tu vai precisar de um profissional também para te orientar, para te auxiliar, ou seja, já teria aquele advogado. Então, a ação normalmente é a preferida dos síndicos quando nós comentamos. As opções estão na mesa. Normalmente, eles preferem, quando chega nesse limite, ir para a opção da execução mesmo, fazendo essa ação de execução. Uma pergunta sobre inadimplência e de uma estatística, se os senhores têm, aumentou. Qual é a média que tem nos condomínios de inadimplência e se é maior em nossa região comparada com outras? E também, eu fiz uma pergunta e já trago várias, não é? Se existe diferença de perfil de condomínios quanto à questão de inadimplência? Doutor. Os dados que eu tenho são de 2023, né? Só que assim, eles variam de gestoras, né? De gestoras para gestoras. Mas uma média de 17 a 25% de inadimplência, que subiu muito, mas muito mesmo, assim. Números assombrosos de aumento por conta da pandemia. A pandemia realmente foi um catalisador, assim, para esse aumento desenfreado de inadimplentes no Brasil inteiro. Aqui na região sul, a tendência, pelo que se tem não são muitas pesquisas quanto a isso, né? São estimativas, mas é um pouquinho abaixo dessa média nacional, tá? Mas ainda assim, depois da pandemia, subiu bastante. E o perfil de condomínios, doutor? Existe uma diferença de um condomínio de classe... Existem. Na verdade, o que a gente percebe, assim, pelo menos as análises das gestoras, né, de condomínio, elas falam que a condomínio abaixo de 500 mil é o que mais se vê inadimplência. Por quê? Porque essas pessoas que tiveram talvez um maior impacto, né, pós-pandemia. Então, nesse condomínio até mais baixa que se vê. O que é curioso também, e que também a gente precisa analisar, é a questão também de existe agora empresas já se especializando em garantir esses créditos, né? Então, isso é uma opção até para os condomínios. Então, Mas é uma opção boa, é uma opção ruim? Isso precisa ser analisado, né? Exatamente. Então, de acordo com cada condomínio, ele precisa ver o índice dele de inadimplência. Né? E dependendo do volume, não vale a pena. Então, um volume elevado talvez valha, porque daí é como se você pagasse um seguro para você garantir Entendi. aquele crédito mensal. Mas precisa realmente daí fazer uma análise apurada e o síndico precisa entender que essa análise precisa ser feita até sob pena dele ser responsabilizado depois, posteriormente, por um gasto que não foi necessário e não era Correto. prudente.
Doutor Bruno. Sim. Na verdade, a gente percebe, como eu estava falando da pandemia, né? Eu insisto nela porque realmente ela é determinante. Ela é determinante nesse aumento. E como a doutora Andrea falou, percebemos que nos condomínios um pouco mais de classe mais baixa, né, com não tanta estrutura, infelizmente, como a maioria das pessoas dali foram afetadas diretamente pela pandemia, infelizmente é ali que tivemos os principais efeitos negativos, né? A gente percebe que ficou muito difícil, inclusive, só complementando mesmo o que a doutora falou, essas gestoras que fazem essas seguradoras, na verdade, né? Que fazem esse tipo de serviço, nunca não se ouvia falar com essa força há 4, 5 anos atrás. Hoje, só se fala nisso. A gente vê várias empresas sérias, empresas corretas, que literalmente estão salvando alguns condomínios com essa gestão e eles conseguem colocar esse dinheiro pro negócio efetivamente Vocês rodar, estão né? falando da questão da garantidora. Da Isso, garantidora. É um da tema que a garantidora. gente pode abordar numa próxima Claro, etapa, Isso. mas queria que a gente focasse ainda na questão da inadimplência. Assim, como fazer a prevenção e a gestão correta. Prevenção tem diversas formas de se prevenir, né? Primeiro, hoje em dia, com o auxílio dos sistemas, dos softwares das administradoras de condomínio, consegue o síndico ter uma conversa ágil, rápida, direta com o condômino. Também podemos dizer que eu acho até que a principal situação é a transparência entre condomínio, síndico e os demais condôminos. Transparência principalmente financeira. O condômino, ele pode, mas ele deve ter acesso e olhar e verificar, não é só os conselhos fiscais que precisam fazer isso. É interessante que os demais condôminos também verifiquem. Hoje em dia, né, com os sistemas que temos hoje, você pode botar isso online, o cara pode acessar do seu celular o condômino, certo? Então, Mas, colocar online a situação financeira do condomínio, Exato. não Isso, o nome do devedor. Não, de isso forma não pode, importante, é é importante. importante. Claro, com certeza, bem observado, seu Luiz. A questão é que com essa transparência, a pessoa, o condômino, ele consegue ver para onde está indo esse dinheiro que ele Exato. está pagando. Então, dá gosto de pagar. Poxa, estou pagando aqui, mas está tendo essa melhoria, está tendo essa obra, então que bacana. É pro bem da da minha propriedade, do meu patrimônio. Então, poxa, eu vou pagar, vou ser adimplente. Isso talvez seja a melhor dica para que com certeza vai diminuir o nível de inadimplência. Então a prevenção começa pela transparência da prestação de contas, pela transparência exatamente. e pela Onde agilidade. o recurso foi utilizado, como foi utilizado, Perfeito. numa provisão e principalmente da previsão orçamentária, que a gente vê que é pouco praticada ainda, mas e colocar essa inadimplência ali na provisão também. Exato. E na previsão orçamentária, olha, temos essa estatística, o nosso orçamento é tal, contamos com essa inadimplência, mas estamos fazendo isso para solucionar. Exatamente. Que bacana. Exatamente isso. E completando o que o Dr. Bruno falou, é importante também que o síndico envolva os condôminos, né? Então, assim, faça uma educação financeira, né? Não do condomínio e informe como o condomínio pode contribuir para enxugar um pouquinho essa taxa condominial. Uhum. Então ele acaba criando mais responsabilidade, Exatamente, né? exatamente. Pela aquela obrigação, pelo Ou cumprimento seja, se daquela eu pago obrigação. menos, eu vou dever menos. Que bacana. Isso. Então, assim, isso acaba evitando. E alguns condomínios também estão utilizando alguns recursos de banco, por exemplo, DDA, né? Exato. Para facilitar a cobrança, parcelamento de cartão de crédito. Então, assim, são recursos que o condomínio pode analisar e verificar, Exatamente. né? Ver o que é viável ou não para aquele condomínio. Acho bem interessante. Vamos falar sobre isso também, trazer esse tema para outras questões. O nosso tempo já está chegando ao final, estamos já quase terminando os nossos minutos de podcast. Quero agradecer a presença, mas quero também lhes deixar a palavra para uma consideração final, de uma orientação aos síndicos, aos condôminos e principalmente assim, de buscarem a sinergia para que se resolva esse problema. O conselho que eu dou e que friso novamente é aquele de acompanhar realmente de perto
a situação financeira do condomínio, né? Ter maior transparência também, sempre a maior transparência possível, né, das contas. E a inadimplência pode acontecer e acontece, é comum. E quando acontece, sentar para conversar e tentar resolver de uma forma amigável. Porque um acordo realizado, ele pode ser executado, ele não traz praticamente ônus algum para o condomínio, porque, inclusive, um acordo judicial, até os honorários são colocados na parcela. Então, sempre tentar resolver de uma forma amigável antes de buscar um ajuizamento. E não deixar que a dívida cresça, né? Então, verificou a inadimplência, procure um advogado e tente negociar a dívida. Vou aproveitar e fazer um adendo da excelente fala da doutora. É só complementar, realmente procurar profissionais qualificados, tanto de administração de condomínio, quanto, se for o caso, de ajuizar, advogados especialistas na área, né? O síndico também se preparar, né? Ler convenção, ler regimento, saber das regras do jogo, que tenho certeza que fica muito mais fácil para resolver esse tipo de problema. O condomínio acaba ganhando com isso, né? Os condôminos acabam ganhando com isso. Então, assim, se murar, né? Se ter uma base sólida, né? Com profissionais de qualidade, com um síndico que está sempre ali presente, que estudou, e assim, sempre com muita cautela, lembrando que os condôminos são vizinhos, né? Estão convivendo, né? Então, assim, fazendo essa junção, tenho certeza que o inadimplemento tende a reduzir. Quero agradecer ao Dr. Bruno e à doutora Andreia. Estamos chegando quase ao final de mais um podcast. Convido, no próximo mês, em março, estaremos no núcleo condominial da AMP com a doutora Andreia, o Dr. Bruno e a síndica Regina também falando sobre esse tema. E convido aos síndicos, aos moradores que tenham dúvidas ou tenham, de alguma forma, problemas em seus condomínios para que participem do núcleo e estejam conosco também. Obrigado, doutora Andreia. Obrigado, doutor Bruno. Eu sou o Luís Pardal, do Síndicos Planning, e terminamos hoje mais um capítulo aqui do nosso podcast. Convido a todos para que nos sigam, para que acompanhem, para que nos sugiram temas, assuntos e, principalmente, que participem desse nosso podcast, divulgando, compartilhando e trazendo assuntos recorrentes da vida em condomínio.